Essa audiodescrição foi feita por Cleonoro Shoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Texto escrito por Rafaela Souza, graduada em Geografia. Sistema Solar. O Sistema Solar é composto por 8 planetas, conforme se considera hoje em dia, além de planetas anões e corpos celestes, como asteroides, meteoros, cometas e satélites. O Sistema Solar, localizado na galáxia Via Láctea, consiste no conjunto de planetas, planetas anões e diversos outros astros do universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Origem do Sistema Solar. O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos. Contudo, sua origem ainda é questionada, visto que não há uma teoria que satisfaça inteiramente todas as questões que perpassam a formação do Sol e dos planetas. Entretanto, atualmente, há uma teoria mais aceita entre a comunidade científica e astronômica: a teoria da nebulosa solar. Essa teoria foi formulada inicialmente por René Descartes no ano de 1644, sendo reformulada por Immanuel Kant em 1775 e, depois, por Pierre-Simon de Laplace em 1796. A teoria formulada por Laplace supunha hipoteticamente que o Sol formou-se a partir da rotação de uma nuvem que, ao se contrair com influência da gravidade, aumentou sua velocidade entrando, então, em colapso. Assim, o Sol formou-se devido à concentração central da nebulosa e os planetas formaram-se a partir dos remanescentes da nuvem molecular em colapso. Acredita-se que o Sistema Solar tenha surgido a partir do colapso de uma nebulosa. Essa teoria foi aperfeiçoada, continuando baseada no fato de o Sol e os planetas terem sido formados quase simultaneamente. Para a teoria, o Sol teve sua formação no centro da nebulosa. Os planetas que se formaram nas regiões mais externas, onde a temperatura é menor e as substâncias voláteis, condensaram-se. Já os planetas formados em regiões mais internas, onde a temperatura é maior e as substâncias mais voláteis, perderam-se. Essa circunstância explica a classificação dos planetas em gasosos e rochosos. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Atualmente, o Sistema Solar é oficialmente constituído por 8 planetas e 5 planetas anões. O Sistema Solar é composto por 8 planetas e 5 planetas anões. Planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, planeta anões, Ceres, Plutão, Haumea, Makemake, Eris e Plutão. Plutão, um planeta anão. Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar. Porém, as novas descobertas astronômicas constataram a existência de corpos com características semelhantes às de Plutão. Isso gerou intensas discussões acerca da classificação desse astro. Portanto, seria necessário ou aumentar o número de planetas do Sistema Solar ou criar uma nova classificação para os corpos celestes semelhantes a Plutão. Assim, em 2006, a União Astronômica Internacional, UAI, responsável pela regulamentação das nomenclaturas, definições e classificações da astronomia, apresentou um novo conceito para a palavra planeta, rebaixando Plutão, então, à categoria de planeta anão. Definição de planeta, segundo a UAI, é um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol, tem massa suficiente para que sua autogravidade relacionada com as forças de corpo rígido permitam que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático, forma arredondada, e tem limpa a sua vizinhança ao longo de sua órbita. Definição de planeta anão segundo a UAI.
É um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol, tem massa suficiente para sua autogravidade relacionada com as forças de corpo rígido de modo que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático, aproximadamente arredondada. Não tem limpa a sua vizinhança ao longo de sua órbita. Astros do Sistema Solar. Além dos planetas, há no Sistema Solar outros astros. Segundo a União Astronômica Internacional, com exceção dos satélites que orbitam o Sol, deverão ser designados como pequenos corpos do Sistema Solar. Esses corpos, que apresentam dimensões inferiores aos planetas e aos planetas anões, são eles, segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, asteroides. Corpos que apresentam movimento próprio, a maioria já catalogada apresenta órbitas elípticas e encontra-se no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. O seu tamanho pode ser calculado por meio da medida da quantidade de luz que ele reflete. Apenas 16 asteroides, dos mais de 3.000 catalogados, apresentam dimensões superiores a 240 km. Seu brilho não é constante devido à reflexão solar. Cometas. Corpos constituídos por uma parte sólida chamada de núcleo que é formado por gelo e impurezas. Sua forma é irregular, e são bastante extensos. São compostos especialmente por água, e, conforme se aproxima do Sol, o gelo existente no núcleo sofre evaporação, ejetando grãos de poeira que acabam por refletir a luz solar, dando, então, o aspecto brilhoso ao cometa. Eles possuem caudas, que são prolongamentos da nuvem de gás e poeira. Meteoros, meteoroides e meteoritos. O meteoro corresponde ao fenômeno luminoso observado durante a passagem de um meteoroide na atmosfera. Os meteoroides correspondem a restos de cometas ou fragmentos oriundos de asteroides. Os meteoritos são meteoroides que sobrevivem ao adentrarem a atmosfera e atingem o chão. Mapa mental. Sistema Solar. Para baixar o mapa mental em PDF, clique aqui. Planetas do Sistema Solar. Os 8 planetas existentes no Sistema Solar são classificados segundo as suas posições em relação ao Sol. A ordem dos planetas é: Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Eles podem ser classificados em planetas telúricos, terrestres ou rochosos. São os 4 planetas mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São caracterizados por serem constituídos de rochas, ferro e metais pesados e por possuírem maior densidade, visto que os materiais densos possuem tendência a estarem mais próximos ao Sol. Planetas jovianos, gigantes ou gasosos. São os 4 planetas mais distantes do Sol: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São maiores que os planetas telúricos em termos de dimensão. São caracterizados por serem formados por gases como hélio e hidrogênio. São menos densos, por isso mais afastados do Sol. Há evidências de que esses planetas possuem um núcleo rochoso, contudo, não apresentam uma superfície definida. Todos apresentam vários satélites naturais e sistemas de anéis. As principais características de cada planeta são: 1. Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Esse planeta é capaz de refletir cerca de 12% da luz solar, sendo um dos astros mais brilhantes vistos da Terra. Encontra-se a cerca de 57.910.000 quilômetros do Sol. Sua superfície é repleta de crateras, enquanto seu núcleo é rico em ferro, e a espécie de atmosfera existente no planeta é composta, em sua maioria, por hélio, 98%, e hidrogênio, 2%. A temperatura do planeta durante o dia atinge 430 graus. 2. Vênus. Vênus é conhecido como estrela d'alva. É um dos astros mais brilhantes no céu noturno.
Vênus é o segundo planeta em relação ao Sol, conhecido também como estrela d'alva, por ser, muitas vezes, um dos astros mais brilhantes no céu no período da noite. Encontra-se a aproximadamente 108.200.000 quilômetros do Sol. Possui características semelhantes às da Terra como tamanho e massa, mas difere-se nas condições que propiciam a vida. Possui uma atmosfera 92 vezes mais densa que a atmosfera terrestre, estando o planeta quase sempre envolto por nuvens. Essa atmosfera é composta especialmente por Q2, o que contribui para que a temperatura do planeta chegue a 460 graus. 3. Terra. A Terra é o planeta em que vivemos e, até hoje, é o único com condições de existir vida. A Terra é o planeta que mais se difere dos demais, visto suas condições e características que permitem a existência de vida. O planeta encontra-se a uma distância favorável do Sol, cerca de 149.600.000 quilômetros. Seu dinamismo proporcionado pela radiação solar, forças da maré e o calor proveniente do seu núcleo o tornam um planeta único no sistema solar. Sua temperatura média é de 14 graus, e apenas 60% da energia solar é absorvida. A atmosfera terrestre é atualmente composta por gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Sua estrutura interna é composta por núcleo, manto e crosta terrestre. Possui um satélite natural, a Lua, com rotação sincronizada à da Terra. 4. Marte. Marte é o planeta do Sistema Solar com as características mais parecidas com as da Terra. Marte é o quarto planeta segundo a distância do Sol. Encontra-se a aproximadamente 227.940.000 quilômetros dessa estrela. Esse planeta possui o clima mais parecido com o da Terra, assim como o seu movimento de rotação. A observação da sua superfície levou alguns cientistas a considerar impossível a existência de formas de vida no planeta. Sua superfície é caracterizada pela presença de crateras e poeira, composta por magnetite, que confere ao solo marciano uma cor avermelhada. O solo do planeta é rico em ferro e silício. A atmosfera do planeta é menos espessa que a da Terra, sendo constituída especialmente por Q2, nitrogênio, vestígios de oxigênio, monóxido de carbono e vapor d'água. As temperaturas no planeta podem variar entre -76 graus e -10 graus. 5. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e é conhecido como gigante gasoso. Júpiter é conhecido como gigante gasoso, sendo o maior planeta do Sistema Solar, além do planeta com maior velocidade de rotação. Encontra-se a aproximadamente 778.330.000 quilômetros do Sol. Sua aparência apresenta tons de vermelho, laranja, marrom e amarelo. Apesar de ser o planeta de maior massa, ele não é o mais denso, visto que é composto por gases, especialmente hélio e hidrogênio. Acredita-se que o planeta possua um núcleo rochoso e não se sabe ao certo se possui uma superfície definida. No ano de 1979, descobriram que Júpiter apresenta um sistema de anéis. 6. Saturno. Saturno é o planeta conhecido pelo seu conjunto de anéis. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, estando a aproximadamente 1.429.400.000 quilômetros do Sol. O planeta gasoso é conhecido por seus anéis e acredita-se que esses são compostos por gelo, devido ao seu intenso brilho, podendo refletir até 80% da luz solar. O planeta possui um único grande satélite conhecido como Titã. A atmosfera do planeta é constituída, principalmente, por hidrogênio e hélio. A densidade do planeta é bastante inferior à da Terra, por causa da sua composição.
Há indícios de que o planeta possua um núcleo sólido, assim como Júpiter. 7. Urano. A descoberta de Urano é uma das mais recentes, considerando os planetas do Sistema Solar. Urano é um planeta de pouca luminosidade e encontra-se a cerca de 2.880.990.000 quilômetros do Sol. Apresenta massa menor que Júpiter, porém apresenta um núcleo mais denso, o que possibilita dizer que talvez possua um núcleo rochoso. Urano foi descoberto em 1781. O planeta possui anéis, os quais foram descobertos em 1977 e são bastante opacos à luz. Além disso, apresenta cerca de 27 satélites naturais e cerca de 27 luas. Sua atmosfera é composta por hidrogênio, hélio e metano, sendo esse último responsável pela sua cor azulada. A temperatura no planeta é de aproximadamente menos 218 graus. 8. Netuno. Netuno é o último planeta do Sistema Solar, além de ter sido o último a ser descoberto. Netuno é o planeta mais recentemente descoberto. Sua presença foi notada no ano de 1845. Encontra-se a aproximadamente 4.504.300.000 quilômetros do Sol. O planeta possui características semelhantes às de Urano em termos de massa e composição atmosférica. Sua atmosfera é composta por hidrogênio, hélio e metano, e possui temperatura média de menos 218 graus. Acredita-se que seu interior seja semelhante também ao de Urano. Netuno possui um sistema de anéis. Além disso, apresenta 13 satélites, sendo seu maior conhecido como Tritão.